Mateus capítulo 5, 43 a 48. Qual versículo já é? Mateus capítulo 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Verso 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, a santidade como perfeição nos é imposta muitas vezes pegando uma compreensão errada acerca das Escrituras. Pensamos que santidade tem uma relação em sermos perfeitos. Mas perfeitos em que sentido? Quando a gente fala sobre ser perfeito, qual que é a primeira coisa que você pensa? Uma coisa que não tem falha, não tem defeito. Esse é o conceito grego, o conceito da filosofia grega. O que é esse conceito da filosofia grega? É um conceito que diz o seguinte: olha, no mundo ideal, o ideal é que tudo seja perfeito e não haja falhas. Mas no mundo real existem falhas. Então ele coloca a ideia de que o que é perfeito ele é inalcançável. Então quando você fala assim, olha, a ideia de santidade como perfeição, ele impõe a gente uma coisa inalcançável, impossível de ser realizada. Acontece que quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos perceber que as Escrituras elas não se baseiam na filosofia grega, que sobre nós é imposta e colocada de uma forma muito mais abrangente do que a concepção hebraica do que diz respeito à perfeição, ao contexto bíblico que diz respeito à perfeição. Então nós sempre temos a ideia de que ser perfeito, então quando você chega lá, em Gênesis 17, 1 diz assim: sendo pois Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Meu Deus. Depois Colossenses 1:28 fala assim: a quem anunciamos, admoestando todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Perfeito, meu Deus. Queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Mas será que o conceito de perfeição, segundo a Bíblia, é o mesmo conceito de perfeição que nós temos dentro da nossa sociedade, dentro do senso comum? É esse conceito de perfeição da nossa santidade? Você tem que ser perfeito, impecável, tudo que você faz é certo, não tem falha, não tem problema nenhum. Será que é essa mesma forma? Quando a gente pega esse texto que nós acabamos de ler, ele está mostrando para a gente uma forma de ser perfeito. E fala exatamente essa palavra no verso 48, fala assim, ó: portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A perfeição que ele está dizendo aqui é o quê? Vamos lá para o texto. Amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. O Pai dos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Aqui,
essa ideia de perfeição no conceito bíblico, ela está relacionada ao conceito de perfeição no sentido relacional. A perfeição no contexto bíblico que nos é apresentado aqui é a perfeição do amor. Porque aqui Deus está falando assim, olha, aí fala a palavra, né? Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que o Senhor faz? O cara é mau e o cara é injusto. O cara é bom e o cara é justo. O sol e a chuva caem sobre eles da mesma forma. E aqui eu começo a ter uma clareza no que diz respeito ao amor de Deus, que é exercido sobre todos os homens, e o gostar. Jesus era muito claro as pessoas que Jesus gostava e as pessoas que Jesus não gostava, ainda que ele amasse todas. E o que é gostar, Jairo? Gostar é querer perto. Amar é querer bem. Eu gosto, então eu quero perto. As pessoas que eu gosto, eu quero perto. As pessoas que eu amo, não necessariamente eu gosto delas, mas eu quero que elas fiquem bem. E aí eu começo a entender por que Jesus ele tinha na sua relação com aquelas pessoas aqueles que Jesus de fato não gostava. E de quem que Jesus não gostava? Daqueles que se apresentavam como perfeitos. A Bíblia fala que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então tem o amor de Deus, e o amor ele alcança todos e os quer bem, mas o gostar é diferente. E aqui eu começo a perceber que essa relação de perfeição, de ser perfeito, essa agir em santidade de ser perfeito, é esse ser santo no meu relacionar com as pessoas que eu gosto e as pessoas que não gosto. As pessoas gostáveis e as pessoas não gostáveis. Romanos 12, 20 fala assim: portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando o Senhor coloca para nós aqui a ideia de perfeição nessa relação de santidade, essa perfeição, essa santidade relacional com o outro. Quando nós temos aprendido aí, no diz respeito aos nossos relacionamentos, ao fruto do Espírito, nos dias onde que a gente vê tanta violência de todos os aspectos, verbal, física, intelectual, em que você precisa exercer muita santidade para que você seja perfeito, assim como o Senhor é, amando aqueles, de tal maneira que o seu agir de amor torne você gostável por aqueles que não são gostáveis. Como assim, já? De maneira que você venha derramar sol e chuva sobre aqueles que não são justos nem bons, aqueles que você não, de fato não gosta, você sabe que não gosta mesmo, mas você vai derramar sobre eles o que? Justiça, sol, chuva, bênção, de maneira que ele olhe para você e veja que você é alguém que é gostável. Essa santidade na prática, no nosso agir, não tem nenhuma relação com o que é moral, com o que é lógico aos nossos olhos, porque aos nossos olhos, qual que é a regra? O Senhor fala aqui no versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Nessa lógica? Mas qual que é a lógica que o Senhor apresenta? Então esse ser perfeito, essa santidade em perfeição que o Senhor nos apresenta, é a santidade exercida no amor. É uma demonstração de amor? Viver em amor, demonstrar amor, agir em amor. Já é fácil isso? Não. Mas é essa santidade que o Senhor apresenta para nós.
E até agora a gente não viu nada disso relacionado a que você pecou, você deixou de pecar. Até agora a gente não está falando de você, porque quando você entende isso que é proposto pelo Senhor para nós agirmos, não cabe ação de pecado nisso. A santidade tem a ver com relacionamentos, ou seja, tratar as pessoas como Deus trataria, fora dos padrões morais fixos, de causa e efeito, mas graciosamente. É eu entender que mesmo que o outro não mereça, mas eu vou tratar ele bem. Eu entender que o que pode levar alguém, de fato, a conhecer a Deus, não são os milagres, não é a nossa performance na pregação, nem mesmo a explanação da verdade. Mas o que nos constrange é o amor. O amor é que nos constrange. 2 Coríntios 5,14 fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que faz esse movimento de santidade, de agir em santidade, de viver em santidade, e a santidade como perfeição é essa compreensão relacional em que eu vou ao outro e eu vou constranger com amor. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, o que acontece com aquele moço? Ele chega para o pai dele e fala assim, dá-me o que é meu. Eu vou embora. Chegou para o pai dele, como se estivesse matando o pai dele vivo, vamos dar na parte da herança. Você não vai ver ali, o texto não vai mostrar para nós, e isso de fato não aconteceu, o pai falando assim, não vai, não vou te dar, e negando. O pai não repreendeu, você não vai ver o pai brigando com ele, nem questionando nada. Você não vai ver o pai exortando ele a cumprir a vontade de Deus, a honrar pai e mãe, não tem isso no texto. Isso não aconteceu. O que o pai faz? O pai simplesmente entrega. E ele vai e ele dá tudo errado para ele. Mas o que faz ele voltar? O que faz ele voltar para a casa do pai? Ele volta porque ele sabe que o pai dele é um homem justo. Ele sabe que o pai dele é um homem bom. Ele sabe que o pai dele é um homem que ama. E ele ainda volta com um discurso pronto. Não, eu vou chegar lá e eu vou falar, não, pai, porque pelo menos um empregado do senhor eu posso ser. Eu não tenho dignidade para ser chamado de seu filho, não. Mas eu sei que o senhor trata bem os empregados, então pelo menos na condição de empregado o senhor me recebe. Ele já tinha um discurso pronto. Mas o que constrange aquele moço a voltar e se encontrar com o pai? Porque ele sabia da relação de amor que ele iria encontrar. O que constrange não é a exposição da verdade, muitas vezes de forma pesada e dura, não são os argumentos, não são os milagres, não são as performances. Muitas pessoas não vão ver milagres todos os dias aí e não vão se converter. Mas é quando ela entende o quanto Deus a ama. Quando nós entendemos o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos constrangidos por esse amor de Deus, que mesmo nós ainda sendo inimigos dele, ele deu a vida do seu filho em nosso favor, a gente fica constrangido com esse amor e a gente se entrega. Então o que o Senhor está propondo para nós aqui, nessa compreensão de santidade como perfeição, sim, mas o que é essa perfeição que o Senhor pede para nós? É a perfeição em amor. É a perfeição relacional. A perfeição dessa graça de entender que nós precisamos
saber que mesmo tendo razão, mesmo sabendo a verdade de tudo, nem sempre ela deve ser apresentada e tem a maneira certa dela ser apresentada. Muitas vezes não vai ser você exortando e dando discursos e sermões moralistas que você vai fazer alguém se voltar para Deus. Algumas experiências que eu tive na minha vida que são muito marcantes, quando eu cometi algumas falhas, pecados, e eu falava assim, não, Deus pode mandar um raio na minha cabeça hoje que eu aceito. Foi feio que eu fiz, pisei na bola com força. Mas aí quando Deus chega e fala assim, filho, tira. Não vou mandar um raio na sua cabeça. Eu te amo. Aí você fala assim, eu merecia um raio e eu ia me dar por satisfeito. Eu ia achar que estava pouco. Aí Deus vem e fala assim, não, eu te amo. Não é isso que eu tenho para você. Esse amor de Deus que nos constrange, é essa agir que em santidade, nessa santidade, perfeita santidade que o Senhor quer conosco, é o que? É a gente tratar o outro como Deus trataria, como o Senhor faria. Jesus, ele lidava com as pessoas que não eram gostáveis, simples, as prostitutas, os publicanos, os pecadores, com um amor que aos olhos daqueles que se julgavam perfeitos, aqueles não mereciam. Até o ponto que Jesus vira e fala assim, eu vim para os que estão doentes. Você que acha que você está são, que não precisa de mim, fica aí. O sol e a chuva vai cair sobre sua cabeça, tudo bem. Mas se você entender que é um pecador e que está doente, que precisa de mim, você pode ficar, que você vai me achar. Santidade como perfeição é quando convivemos com as pessoas não gostáveis. O texto que eu havia citado, Romanos 5,10, que diz, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus, ele manifesta esse amor gracioso conosco, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Uma coisa é você dar a sua vida pelo seu amigo, outra coisa é você dar a sua vida por um inimigo. Agir, andar em santidade, e nessa perfeição de santidade, ela vai nessa direção. Devemos fazer o sol levantar sobre aqueles que não são gostáveis. Devemos fazer chover sobre essas pessoas, para que haja transformação. Devemos ter a santidade para não hostilizar. Devemos ter a santidade para não odiar, para não desprezar, para não ser indiferente para não ignorar o outro, para não vingar e para não excluir. Porque o contrário de amor, na verdade, não é o ódio, mas o grande contrário do amor chama-se indiferença. Que a pessoa que odeia, ela fica guardando o outro dentro dela o tempo todo. Ela come, dorme e levanta e deita com aquela pessoa dentro dela. Mas o indiferente, esse é o contrário do amor. Que ele pode estar vivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas ele se entra e sai indiferente. Ele não cumprimenta, não fala nada, não importa o que aconteça com a vida do outro. E aqui devemos ter essa santidade para não hostilizar, para não odiar, para não desprezar, para não ser indiferente, para não ignorar o outro, para não vingar, para não excluir. Dá tempo. Santidade como experiência de alumbramento e maturidade. Santidade, terceiro tópico. Como experiência de alumbramento e maturidade. O que é esse alumbramento? Estar diante de algo magnífico, maravilhoso, algo exponencial. Oi?
Como? Fala Santidade como experiência de alumbramento e maturidade. Depois vocês pegam o dicionário também, viu? Vamos postar o dicionário. Maturidade. Isso. Aleluia. Vamos ler lá, Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a esse povo. Olha que experiência gloriosa, que deslumbre, que alumbramento maravilhoso que aquele homem teve ali dentro daquele lugar, e ele começa a ver o céu aberto, e ele vê os tronos do Senhor, vê a veste do Senhor, vê os anjos voando. Uau! Quem aqui já teve uma experiência dessa? Eu ainda não tive. Madrugada. Mas nós tivemos uma experiência no nosso início de caminhada com Deus, quando nós vimos para o Senhor, tivemos aquela experiência com Deus, e que a gente achava que a gente podia até atravessar a parede. Então, nós conheci Deus, conheci a verdade, conheci Jesus, e nós começamos ali naquele entusiasmo, naquela paixão, naquele fogo, naquele ardor, e nós éramos capazes de ler a Bíblia toda de uma vez só, e queríamos pregar para todo mundo e sair para todo lado anunciando aquela verdade maravilhosa que chegou até nós. Quem teve essa experiência? Amém. Levanta a mão, quem tem? Deixa eu ver. Quem não teve ainda, eu vou orar para que você tenha. E ali a gente está numa paixão. E ali a gente começa a fazer um monte de votos a Deus e fazemos promessas e colocamos fogo nos discos do Roberto Carlos, quebramos os discos do Alcejas e pondo fogo no colchão. Acontece de tudo. Quebrando as imagens. Quebra as imagens, quebra tudo. Ali nós temos assim, uma paixão avassaladora. Nós estamos dispostos a qualquer coisa. É uma paixão, como que um início de um relacionamento que você está apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido, e tudo ali é maravilhoso, e ela fala com você: eu quero isso, e não tem, vou chegar a tal hora, e você já está lá 1 hora antes esperando, ansioso, e olha lá fora, e vai e volta, e a hora não passa, e naquele fogo todo que acontece com a gente num certo momento da nossa vida, em que nós temos essa experiência, esse alumbramento com Deus. Não é verdade? Quem já passou por isso? Só que esse tempo ele tem um prazo. Ele fica assim para sempre. Vai passando o tempo, a gente começa vendo que não era bem assim. Você começa a conhecer a igreja e vê que
Tem uns defeitinhos na igreja, que não era aquele negócio maravilhoso que você achava que era. Aquelas pessoas que falavam de Jesus para você de forma tão graciosa. Você fala, mas como que aquela pessoa, ela pode ser assim? Mas ela, quando eu conheci ela, não era aquilo ali. O que aconteceu? Aí você começa a ver que algumas orações que você já tinha até testemunhado sobre aquilo, não, de fato não aconteceram exatamente como você tinha empolgadamente testemunhado, era uma outra coisa que você entendeu. Quem já passou por isso? Foi só eu? Glória a Deus. E essa experiência que nós temos que muitas vezes a gente chama de primeiro amor, mas eu não quero chamar assim. Mas essa experiência de conversão, de paixão, esse fogo, isso tem um tempo que, a hora que as circunstâncias vêm de fato e começa a ser colocado à prova, eu faço a comparação. Quem já foi no encontro tremendo aqui? Quem já foi? Eu fui no encontro tremendo, eu fui batizado no Espírito Santo e eu conheci, tive uma experiência maravilhosa com Deus. E eu saí de lá assim, nas nuvens, sabe? Só que quando você vem para o dia a dia, você se depara com a sua realidade, a sua vida, com o dia a dia. Você vai ver que você tem uma experiência espiritual maravilhosa, mas as circunstâncias ao seu redor, elas não mudaram muito. Sua família está lá do mesmo jeito, sua condição às vezes financeira também está do mesmo jeito. Glória a Deus. Aqueles amigos que você convivia também estão lá. E aí você começa agora a ser colocado em xeque essa paixão, esse momento avassalador que você teve, esse alumbramento de conversão. E essa santidade como experiência de alumbramento e maturidade é no momento em que agora você, que fez como aquele homem lá em Mateus, que ele viu uma pérola, aquele encontro com o reino de Deus, ele viu uma pérola maravilhosa, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquilo. Vendeu tudo, imagina, vendeu tudo que tinha e comprou uma pérola maravilhosa. Mas não tem mais nada. Não tem casa, não tem carro, não tem roupa, não tem calçado, tem uma pérola maravilhosa. Agora essa pérola tem que se transformar em alguma coisa para mim. Só que aí, o que é essa santidade na experiência desse alumbramento e da maturidade? Esse momento em que nós não continuamos tendo aquelas experiências cheias de êxtase e cheias de sensações exultantes naquele primeiro momento, mas nós precisamos continuar a nossa caminhada. Não vai ser todo dia que você vai vir no culto e você vai chorar e que você vai ter uma experiência e que você vai ter um quebrantamento e vai chorar e vai... Não vai ser todo dia. Não vai ser toda hora que você vai estar numa reunião de oração e você vai sair de lá como se você tivesse tido aquele encontro com Deus. Não é, e isso é normal. E onde que está essa experiência de santidade nesse alumbramento e maturidade? A santidade repousa exatamente em amadurecer nessa experiência com Deus, em que após o período de paixão e alumbramento, entra a fase onde o tratamento de Deus se inicia e somos provados. É aquele momento em que Isaías ali agora, ele se depara de uma glória tão grande, ele cai na real de que ele não tinha dignidade nenhuma para estar vendo tudo aquilo. Ele disse, eu sou um pecador. Não sei como é que o fogo não me consumiu aqui diante dessa glória. E agora ele é colocado diante dele o quê? Olha, eu tenho aqui para você algo que vai te limpar, que vai te purificar. Agora pensa você uma brasa de fogo colocada em cima da sua língua. Lógico que essa experiência que ele teve aqui nos ilustra o quê? Aqueles
tratar na nossa carne, que o Senhor vem para limpar a gente de pecados, limpar a gente de sujeiras e tudo aquilo que a gente vem carregando ao longo da nossa vida e que o Senhor vem nos libertar daquilo que causa dor, que causa sofrimento, que nos leva a ter renúncias de coisas que a gente não quer abrir mão. Aí você é confrontado com a realidade e você precisa de santidade diante de Deus, para que mesmo que você venha no culto e você não sinta toda aquela alegria, aquele êxtase, aquela festa toda, mas você continua a sua caminhada com Deus em santidade, em firmeza, em caráter. Você continua a sua jornada com Deus, mesmo que você não esteja na oração e que você não sinta o tremelique pentecostal. Mesmo que a situação esteja tão difícil para você, mas você continua a sua jornada na presença do Senhor em santidade relacional com Deus e com o outro. E agora você começa a pensar que no meio dessa história toda, a coisa está apertada para o seu lado, injustiças acontecendo por todo lado, e você precisa continuar fazendo o que a gente leu lá no outro, lá, jogando chuvas e sol sobre os que injustiçam você, dando de comer para o seu inimigo. Aí agora aqui, imagina a situação de Daniel. Lá em Daniel 6,16 eu peguei um texto para a gente ler. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aí você é jogado na cova do leão, na boca da onça. E você ora pelos seus inimigos. E abençoa os que te amaldiçoam. E dá comida para aqueles que são seus inimigos. Pensa na história de Jó. Que no meio de toda aquela provação, nos momentos mais terríveis da vida dele, ele simplesmente diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa vida de santidade, de estar em santidade com Deus, sabendo que agora é uma construção de maturidade na minha vida santa, em que não cabe voltar atrás daquilo que começou naquela experiência de alumbramento na minha vida, aquela experiência de fogo ardente do começo da minha caminhada. Ela tem que produzir agora em mim esse gás suficiente para que eu possa continuar caminhando essa jornada até que o Senhor renove novamente e eu tenha uma outra experiência que me levante de novo, como a gente já conversou no nosso outro encontro, e quem viu o vídeo, eu também falei sobre isso, nos momentos em que Deus, Ele vem, nos encontra, vê que nós precisamos daquele abraço, aquela declaração que você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e aí você recobra as suas forças, você se levanta e você sai naquela jornada novamente, e você vai andando em santidade, em relação com Deus, em relação com o seu próximo, com aquele que não gosta de você, com aquele que te persegue, com aquele que não é gostável, e você continua essa caminhada de santidade diante do Senhor. Essa santidade de você saber que mesmo que você não esteja sentindo nada, mas você crê que o Senhor está ali. Muitas vezes nós queremos sentir. Nós queremos no culto, não senti nada. O louvor cantou, não senti nada. O pastor pregou, não senti nada. Eu fui na reunião de oração, não senti nada. Está tão difícil as coisas para mim que eu não estou sentindo nada. Não tem problema, você não precisa sentir, você só precisa de crer. E andar nessa santidade de maturidade que foi gerada por esse alumbramento, naquela experiência inicial e que te deu forças para continuar a caminhar. Lembra quando nós falávamos no outro encontro nosso sobre Elias? Que Elias ele saiu para um canto abatido, deprimido,
e Deus cuidou dele, levou comida para ele, ele comeu aquele pão, bebeu aquela água e andou mais 40 dias com aquele alimento daquela noite. Aquela experiência em que ele viu Deus chegando perto dele e falou assim: meu filho, eu sei, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você, come aqui esse pão, toma aqui essa água, se alimenta, come aqui, e agora você já tem uma outra jornada para você caminhar. Essa experiência de viver essa santidade que vai nos dar maturidade na nossa caminhada, esse fortalecimento. É uma compreensão sobre a santidade na ótica em que a Bíblia nos apresenta, em que essa santidade não está ligada a padrões morais fixos, sociais, mas de uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma de pensar e de se relacionar com Deus, comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor e com o mundo que eu estou tocando. Essa é a santidade que o Senhor quer que nós venhamos caminhar. Nós temos, hoje eu vou parar por aqui, nós temos o nosso horário, como nós combinamos, na semana que vem eu continuo, tá? Então, vou poder somente concluir essa parte aqui. Romanos capítulo 8, 38. A santidade é o amor maduro que se manifesta em nós numa experiência de entranhamento relacional com Deus. Esse amor de Deus que entra em nós de uma tal maneira que não nos solta. E Romanos 8,38 fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santidade é permanecer nesse relacionamento de amor maduro, independente do que sentimos. Santidade é fazer com que a força daquele alumbramento, daquela paixão inicial, se transforme num amor que nos sustenta e nos faz avançar, independente das circunstâncias. Amém? Amém. Glória a Deus.